quando o assunto é drenagem linfática de pós-operatório, tem muitos requisitos, principalmente atenção, competência e conhecimento, que deve sim ser julgado pelo profissional que optou por pegar aquele caso. Hoje em dia, com as mudanças na cirurgia plástica, tem muitos médicos que optam por não fazer esse encaminhamento, né, para um profissional fazer esse período de pós-operatório, esse período manual de drenagem linfática de pós-operatório em clínicas, por realmente haver incompetência e não saber como ministrar, como administrar, como entender todo esse período de processo de tecido cicatricial, formação de fibrose, fazer de forma eficaz, leve, ponderar na região proximal, onde houveram os cortes, né? Onde ali está havendo a cicatriz. Então, tudo isso são casos clínicos que, além de conhecimento, você precisa ter muita ética ao pegar. Ao contrário do que muita gente pensa, o pós-operatório, a drenagem linfática de pós-operatório, ela é um procedimento simples de ser realizado, principalmente com a prática, né? E quando não se tem prática, como fazer? Praticar, né? A gente precisa praticar. Quanto mais você praticar, melhor você fica. Isso é em qualquer área da vida. E na drenagem linfática de pós-operatório não poderia ser diferente. Por isso que quando você tem conhecimento de causa, você entende como fazer, como você pode ajudar aquele paciente, como de fato você faz o processo, tirar as suas dúvidas previamente, entender como funciona a anatomia e a fisiologia humana, você consegue se entregar para o paciente com autoconfiança, tá? Você consegue se entregar para um retorno, uma ida para casa de uma paciente com mais eficácia, que ela vai mais tranquila, e simplesmente a gente traça 2 pontos, né? Um, quando a paciente chega, e como a gente entrega ela já no final da primeira sessão. Então, tudo isso é muito relativo, porém é muito simples, tá? Existem alguns pontos que são chaves na hora que você pega a paciente. Primeiro, né, eu vou falar para você como o método Pillmanizan olha uma paciente de pós-operatório. Primeiro, eu olho ela num todo, tá? O método visa olhar pessoas como pessoas, né? É um momento delicado, a paciente com certeza apresenta, além de retenção de líquido, tá ali ministrando vários medicamentos que podem, né, contribuir para essa retenção, formação de tecido cicatricial, fazer essa observação assim que o médico faz essa indicação. Não se começa pós-operatório sem indicação médica. O pós-operatório só começa quando o cirurgião plástico determina. É o que eu sempre falo, né? O melhor fisioterapeuta, enfermeiro, esteticista, técnico em estética, qualquer um da área da saúde que opte por fazer esse tipo de trabalho, ele tem que ter sempre o pensamento dele muito alinhado com o do cirurgião plástico. Nada de querer pensar fora da caixa, inventar roda, né? Você não sabe como foi cortado, você não sabe como o médico prefere que seja feito. Um médico tem um método, sim, vários outros têm outros métodos, embora se tratam da mesma área, da mesma região. Porém, essa formação, esse caso clínico, de início até o final, seja muito bem observado e o seu pensamento, estando alinhado com o do médico, vai proporcionar para a paciente muito mais tranquilidade, tá? Acreditem, o melhor profissional é aquele que cada caso clínico ele olha como individualidade. Se possível, seria assim, no mundo ideal, a gente fazer um mundo ideal, é muito importante, né, falar de uma pré-avaliação, né, uma avaliação prévia, anterior à cirurgia, para que você consiga observar o corpo da paciente ou do paciente
de forma única e exclusiva, né? Anotando qual que é a área do corpo que ele tem mais gordura localizada, qual que é a área do corpo que tá mais diferente da outra. Sempre, não é só face, que a gente costuma traçar, né, um paralelo ali para entender um lado e o outro lado. É de forma eficaz que você entende que o corpo, os dois lados são diferentes. E essa diferença, quando observada com conhecimento, técnica, para assim alcançar um resultado final bacana, ele traz todo o diferencial para o paciente. Diferencial em conforto, diferencial do seu nome junto ao médico, porque com certeza o médico pergunta, né? Você tá fazendo? Onde é? Né? Procure pessoas com referência, tudo isso. E para quem tá começando, o conhecimento e a aplicabilidade é muito importante. Muito importante. Então, assim, ó, conheçam, sejam curiosos, fuçam, aproveitem as aulas comigo. Aproveitem para tirar as dúvidas. Chegou o paciente, quantos casos clínicos eu já ajudei a resolver com o paciente, né? Já em andamento do processo. Agora não adianta chegar lá no meio do procedimento, você pegar o telefone para me ligar, né? Numa hora que a gente vê que não tem como resolver. Até porque, lembra que eu falei lá no início da autoconfiança? Você ter conhecimento e na aplicabilidade você deixar o seu paciente seguro já é um diferencial muito grande. Porque não tem nada pior do que você fazer uma coisa e a pessoa tá ali falando pra você: ai, é a primeira vez que eu faço, ai, não tô me sentindo segura pra fazer, nunca peguei esse caso. Não façam isso, sabe? Estudem. Tirem as suas dúvidas, sejam curiosos, sejam comprometidas, mas acima de tudo tenham integridade, tá? Passar segurança para você e para o teu paciente é tão importante quanto qualquer um desses pré-requisitos que eu te disse. Agora eu vou te mostrar na prática uma paciente nossa, no qual ela fez a abdominoplastia e uma outra cirurgia de correção, no qual são duas cicatrizes grandes, né? Que eu percebo que tem muita gente que tem essa dúvida. Quando eu dreno para baixo? Quando eu dreno inverso? Né? E você vai perceber que todo período eu converso com a paciente, mas observem os movimentos que as minhas mãos fazem, né? E deixem aqui abaixo as suas dúvidas. Eu vou passar trecho e volto fazendo as observações pontuais para que você entenda, perceba, reconheça e seja assim uma profissional de sucesso também na área de cirurgia plástica, que é das atividades que mais tem crescimento e com índices de crescerem cada vez mais no Brasil e no mundo. Já começou? Uhum. Você já tá conseguindo dormir assim, Gisele? Você diz de lado? Não, assim, de ficar deitada nessa posição mesmo. Ah, eu deixo mais erguido um pouco. Há muito tempo, né? Uhum. Até a perna eu ainda deixo um pouquinho erguida. Pra mim sentir um pouco mais. Porque querendo ou não, estica um pouco, sabe? Assim, a cicatriz, eu sinto meio repuxando, sabe? É, durante esse período de formação de tecido cicatricial, e o bom é que como você tá cuidando, você evita fibrose, aderência, sabe? Porque assim, a drenagem linfática pós-operatório, ela tem todo esse cuidado, sabe? Essa prevenção mesmo de lá na frente vir a dar alguma coisa. Então, eu deixo meu travesseiro um pouco mais alto do que tá aqui. E daí eu coloco um embaixo da minha perna, sabe? Uhum. Porque assim, daí a minha perna não fica totalmente, que nem fica aqui, esticada. Entende? Aí eu deixo ela... Até eu lembro que o dia que eu fiz a drenagem lá em Maringá, ela também apoiava. Ela falava, Gisele, como tá muito novo, não deixa a perna esticada. Né? Deixa mais erguida. Já tem 70 dias de cirurgia? Foi 4 de novembro, 4 de dezembro, 4 de janeiro.
4 de janeiro fez 60. Hoje é... Então tem 72 dias. Hoje é 16. É isso. 72. Quando você deita, no dia que você faz o procedimento e no outro dia, qual que é a diferença? Você sabe falar da diferença do dia que você faz o pós-operatório para o dia que você não tem na sua agenda o pós-operatório? Assim, a impressão que parece que, como eu tenho essa perna mais pesada, que parece que tá assim, muito retendo líquido, né? Aí quando eu faço, é bem mais gostoso, assim, parece que a perna tá mais leve, o próprio abdômen parece que não tá tão inchado, né? Porque você sente que tá estufado, assim, é mais gostoso, sim, com certeza. E eu acho que até nesses horários de fazer à tarde ainda talvez seja melhor ainda, né? Porque daí o dia inteiro que você fica, né? Aí à tarde você faz, você vai embora, nossa, é bem mais gostoso. Você já traz a recompensa, né? Bem mais gostoso, nossa. Mas eu digo assim, em relação a conforto, por exemplo, assim, vamos colocar ontem, né? Por mais que foi um domingo esporádico, que teve compromisso, quando não é um dia que não tem compromisso, para um dia que você vem fazer o pós-operatório, que você tá na sua rotina lá. Você fala assim, se eu fico mais de boa, tranquila? Isso. Não, eu digo assim, de conforto. Por exemplo, vamos colocar aqui ontem, você tivesse num domingo normal. Aí você falasse assim pra mim, olha, ontem eu senti que eu tava um pouco mais inchada, ou então que eu senti um desconforto. Isso existe ou não existe? Só a comparação do dia que você vem para o dia que você não vem, é essa questão de sentir menos inchado? Ou você tem alguma outra percepção de dor, de desconforto? Então, que nem eu falei pra você, assim, que eu senti, às vezes, as costas, que eu ainda sinto um pouco de dor, sabe? Essa que eu te falei daqui, ó, que a dor que eu senti quando eu vim aqui, eu também já senti algumas vezes, entende? Esse desconforto dela doer um pouco. E assim, não consigo ficar muito tempo só sentada, daí eu levanto aquilo, ai, fica, sabe, parece queimando. Isso, queimando. Tá, e o médico te explicou que isso são devido aos cortes grandes, principalmente esses que vão até as laterais? Explicou. Ele falou assim que é por isso que eu não posso eu nem posso ficar muito tempo só sentada. Sim. O certo era continuar fazendo do jeito que eu fazia, né? Que era um período deitada, aí com esse travesseiro embaixo da perna e a cabeça um pouco mais alta e sempre tendo aquele momento, né? Pra repor, pra ficar esticadinha, não ficar só sentada. Nossa, eu sinto bastante esse desconforto de posição assim mesmo. Até pra deitar em casa, eu tenho que arrumar um jeitinho, não consigo virar de uma vez, tem que virar devagarzinho. Bem isso. Essa parte que é uma parte que é bom quando você vai dando o soquinho, mas não puxa tudo a pele de uma vez. Eu sinto Mas você sente o que? A dor? Não é que dói, é que repuxa essa costura de baixo, entendeu? Mas é importante fazer, sabe por quê? Porque daí não dá aderência lá dentro, não fica uma coisa colada na outra. Sim, com certeza. Porque daí quando cola é um problema. Vou falar pra você, quando eu fiz a minha primeira cesárea, eu não parava, porque eu achava que eu era uma máquina.
Então, assim, eu não tinha tempo de descanso, sabe? Eu queria cuidar do bebê, eu queria cuidar da casa, eu queria trabalhar, eu queria dar conta de tudo. Quando eu fui fazer a segunda cesárea, a Sueli, que era médica, falou bem, me chamou e falou pra mim, falou assim, ó, você toma cuidado porque esse seu útero tava todo colado na parede tal, na parede tal. E daí eu fiquei assustada, né? Aí, o que aconteceu na terceira gestação? Ela pegou e falou bem assim pra mim, ó, você lembra que eu te falei lá atrás, né? Tava igual, porque eu queria cuidar, mas a gente acha que a gente é máquina. E nesse achismo, a gente se prejudica. E é verdade. Consigo, dou conta. Exatamente. Eu faço, eu pego. Mas esse aqui foi o meu problema, acho que o maior. É de que assim, você melhora um pouco. Quando se dá início a uma drenagem linfática de pós-operatório, a observação de como está e onde está essa retenção de líquido, ela é muito importante. Então, eu vou te dizer como que eu começo. Sempre eu começo pelos pés e faço região proximal do pescoço. É exatamente ali que eu identifico quais são as áreas que tem mais retenção de líquido. Os pés, principalmente, por sustentar o corpo inteiro, eles tendem a sempre demonstrar muito mais inchaço do que nessa região, né, proximal do pescoço. E nesses pontos, né, linfáticos do pescoço, como é eficaz você drenar e deixar um semblante muito mais positivo, bonito, a saboneteira, né? Que a gente costuma sempre falar em relação às mulheres, o quanto positivo é que elas gostam, né, dessa região mais desenhada de fato. Então, por onde começar, né? Normalmente eu começo intercalando, porque principalmente no começo, onde há retenção de líquido por inteiro, eu começo primeiro pelos pés e pernas, e na outra sessão eu venho a começar do pescoço para baixo. Sempre eu faço essa alternativa, vou alternando, né? Sempre fazendo essas alternações, no qual você entende depois, ao finalizar o processo, como de fato aquilo ali contribuiu para o paciente. Outra dúvida muito constante, né, que vocês escrevem para mim, é quantas sessões são necessárias. Isso daí é o médico que vai indicar para a paciente quantas ele quer começar. Depois que começou, ela vai entender o quanto aquele processo é importante para ela, o quanto aquilo ali é significativo, e daí você entra, né, num consenso de fazer essa junção de pensamentos para o melhor acontecer para a paciente de fato. Porque é muito comum as pessoas continuarem cuidando no pós-operatório 6 meses, 8 meses, 1 ano, porque durante todo esse período há muitas fases diferentes de todo esse processo que realmente muda a forma que a pessoa entende o corpo, como ela vê o resultado, e se você se tornar um especialista nessa área, com certeza o aperfeiçoamento de tudo aquilo que o cirurgião plástico fez lá na mesa, você consegue transformar aí na sua maca. Tendo esse conhecimento de causa, olhando o corpo inteiro da paciente, eu nunca, isso daí eu posso falar para você, nunca, todas as vezes eu ativo todos os pontos de pés para relaxamento, ativo o sistema linfático, dou uma cuidada, principalmente, né, se você for aqui da região sul, você percebe que aqui, quando tende a ficar frio, as mulheres, elas reclamam um tanto mais do nervo ciático. Então, tem métodos que você consegue trazer para ser eficaz, para cuidar de fato, né, do nervo ciático e trazer para a paciente um relaxamento, porque é um momento que ela não pode alongar, né? Ela já tá tomando muito fármaco. Como que diante disso ela vai cuidar do nervo ciático? Então, existe sim no Pio-Humanism um método exclusivo que eu ensino passo a passo na aula. Pego na sua mão, levo mesmo, direciono você a alcançar todo esse sucesso e qualidade de vida e tempo na saúde da sua paciente de pós-operatório. Terminando as pernas, se a paciente fez abdominoplastia, lipo ou qualquer outra cirurgia que envolva abdômen,
eu costumo pular para os braços, deixando a área no qual houve o corte, houve dreno, houve todo esse processo de trauma por último. Então, primeiro eu vou para os braços. De novo, relaxamento, ativar pontos sábios e certos para realmente relaxar a paciente. Aí sim, vai ser ombro. Vez ou outra, eu também costumo drenar face, mesmo quando a paciente não tenha realizado nenhum procedimento na face. E eu vou te contar por que esse segredo, tá? Eu faço isso principalmente pensando no bem-estar da paciente. É aquilo que eu falo, você olhar para a paciente, entender o que ela quer e entregar para ela o que ela precisa de fato. Quando você pega uma paciente de pós-operatório, olheiras são normais, cansaços são normais, porque é um período que a paciente não consegue dormir, né, com qualidade, aquele sono profundo, é dor, tem os intervalos ali de medicação que precisa ser ministradas. Então, a gente, analisando todo esse processo por inteiro, né, a gente consegue sim fazer esse acalento na paciente, porque você drenar a face, esses pontos auriculares, você descer para o pescoço, você proporcionar isso para a paciente, sim, é um diferencial sem igual. Com certeza é as experiências que eu causo na vida das pacientes, é aquilo que eu entrego para elas, tá? A melhor parte. Então, eu entrego para elas a melhor parte do processo, pensando no bem-estar delas, calculando exatamente o que eu quero causar e o que o conhecimento que eu tenho aplicado vai proporcionar na vida dela. Vou te mostrar mais um trecho dessa mesma paciente para você entender como funciona de fato uma drenagem linfática completa. Se eu for falar, não vai ser igual, então eu vou fazendo. Não é? Minha filha, marido. Não dá pra contar, não. Com eles. Então, por isso que faz. E assim, ó, eu não dreno pra baixo, tá? Eu dreno pra cima. Porque você viu que eu abro tudo aqui? Uhum. Porque daí o líquido que tem a gente vai jogando. Costela, eu já abri braço, eu já abri pescoço. Pescoço tem umas linfas poderosíssimas. Tem, né? Sabe? Pra gente poder abrir. Então, os linfonodos que são presentes ali, axilar, no braço, aqui, debaixo do seio. Tudo isso a gente trabalha bastante eles pra poder potencializar resultado. Porque aqui, ó, se eu dreno pra baixo, como é um corte muito grande, e tem esse outro corte aqui no meio do abdômen, pode ser que o seu corpo não responda. Eu vou arriscar. Você entendeu? Entendi. Ó, vou te explicar. Você tem um corte aqui e esse corte aqui. É. Se eu for fazer uma drenagem linfática de um pós-operatório tradicional, eu vou trazer o líquido para baixo, vou jogar aqui, ó. Certo. Certo? Eu vou fazer esse movimento trazendo para cá. Isso. Só que por conta do corte, a gente normalmente não arrisca, porque daí a gente chama essa drenagem linfática de inversa. O que a gente faz? A gente traz esse bombeamento. Porque entendeu? como eu já tenho corte aqui, né? Exatamente. Pode ser que eu faça e o seu organismo responda? Pode ser, entendeu? Só que assim, é mais eficaz jogar onde a gente sabe que o organismo vai responder. Exatamente. Entendeu? Porque aqui a gente não é um jogo, a gente tá lidando com o corpo humano, você tá sensível, você entende? Eu não tenho como arriscar, ficar jogando. Não, tem que ter certeza de que não vai errar. Exatamente. Então, nesse processo, a gente joga pro lado certo, entendeu? Daqui um tempo, a hora que a gente sentir que o abdômen não tá tão inchado, tá respondendo melhor, aí sim. Aí eu posso fazer ela jogando pra virilha. Você viu que depois que eu faço tudo isso, eu ainda abro toda a virilha por fora? Sim, no caso, tipo assim, você faz os dois, vamos dizer assim. Exatamente. Você manda pra cima e manda pra baixo. Sim, porque o que tiver que liberar pra cima, libera, e for pra baixo. Porque aqui eu não jogo, eu simplesmente abro. Por quê? Porque aqui, nessa região proximal da cicatriz, é o lugar que
quando eu toco, você já sente que eu sinto que já tem o líquido, né? Não só sentir. Quando eu toco, eu já vejo ali que tá uma região que já tem muito líquido. Porque tudo isso também é defesa do corpo. Nosso cérebro quer manter a gente vivo. Não é assim? Com certeza. E aqui, ó, sempre perto da cicatriz, sempre um movimento leve, nada forte, puxando, porque senão fica uma cicatriz feia. Sempre leve. Sempre leve. Pode ver, na perna, o bombeamento que eu faço, como não tem corte, eu posso fazer um pouquinho mais Sem forte, dúvida, né? Mas aqui não. E assim, é um pouquinho, não pode ser aquela coisa desconfortável ou que gere dor. Drenagem linfática não dói. Se dói é porque a pessoa tá fazendo errado. É verdade. A que fez lá em Maringá falou pra mim. Ela falou assim, não pode doer, Gisele. Drenagem não dói. É isso Ela aí. falou igual você. Doeu, você pensa, o que que tá fazendo de errado? Igual aqui, de repuxar não é uma dor, você concorda? Concordo. Mas a gente tá fazendo pra não dar aderência lá dentro. É que é muito estranho. É uma sensação assim, muito... Parece que vai arrebentar você, sabe? Vai arrebentar meus pontos, vai descosturar os pontos. É uma sensação de que, ui, gastura. Não, mas é normal essa parte ficar meio que amortecida e ter, né? Vai tempo pra isso ir voltando. Mas você lembra das suas cesáreas que fica meio morta? Fica. Perto, A né? minha ficou até desde sempre. Mas será que eu vou ter ainda isso pra muito tempo? Parece que vai diminuir, eu acho. Acho que vai Não, ficar diminui. pouco. Diminui, mas por um tempo ainda tem. É. Só vira o seu pescoço de lado e olha o seu abdômen retinho já. Ai, meu Deus, olha quanto que melhorou. Ai, dá vontade de ficar aqui, né? Assim, 1h30, 2 horas, né? Em vez da gente só fazer uma e pouco, a gente fazer uma e pouco. A gente sai outra pessoa, né? Ai, que delícia. Mas é isso, ó. Quando a gente olha da hora que você chegou pra agora, A diferença, a né? diferença. O ponto primordial de você fazer um pós-operatório de sucesso e com conhecimento de causa é você entender como aquela anatomia humana está no processo, como ela está se desenvolvendo, o bem-estar que você pode causar na vida da paciente, o resultado que tudo isso vai te trazer. E quando você começa a fazer exatamente na área da lesão, você consegue entender como é que tá tudo ali dentro. Essa paciente, além desses 2 cortes dentro, ela tem uma tela no qual ela guarda, o médico guarda, né? A vesícula. Essa tela de proteção, ela exige muito cuidado, tanto da paciente quanto na hora de uma drenagem linfática, porque ela não pode ser removida, ela não pode ser movida nem um pouco. Então, essa atenção, ela deve ser redobrada, é o que eu volto a falar. Quando a gente pega um paciente de pós-operatório, no qual você entende a dimensão do corte, o seu conhecimento e a sua autoconfiança proporciona que você sim, né, leve bem-estar, leve saúde para aquela paciente. No caso dela, depois de drenar o abdômen, é muito importante, como você vai ver agora nesse próximo vídeo, essa drenagem que ela é feita na parte da virilha. O quanto é importante, é uma região que é muito vascularizada, é uma região que retém muito líquido, ainda mais, né, diante desses 2 cortes que são realmente grandes, o quanto é importante para a saúde da paciente e para o bem-estar dela, você ouvir depoimento de que funcionou. E todo o tempo, se você assistiu o vídeo até aqui, você soube que todo o tempo eu conduzi conversando, eu dou os intervalos, eu quero que a paciente se sinta à vontade, a gente conversa do que ela quiser conversar.
Se ela não quiser conversar, respeitem, sabe? Deem aquele tempo, aquele período para que ela escolha, é o momento dela. Que seja o melhor momento tanto para ela, pessoal, como para você, como profissional. Aqui você sente algum desconforto? Que a mulherada... Bem no começo. A mulherada fala que dói um pouquinho. Uhum. Não é muito pra lá, mas quando começa pra mim dói mais. Eu fiz um curso uma vez em Curitiba com um chinês. E ele falou uma aula inteirinha da importância de você abrir a virilha do pós-operatório. Ah, é? Aí eu pensei, eu falei assim, gente, mas já fiz curso em Brasília, já fiz curso em São Paulo, já fiz curso em tanto lugar, até no Paraná, até na própria Curitiba e não tinha ouvido dizer isso. Aí eu comprei um livro sobre drenagem linfática, não me lembro agora quem era o autor. E tinha um capítulo inteiro que o homem só falava da virilha. Que muita gente passa desapercebido e não drena da importância que é, porque aqui é uma área que é muito vascularizada. Sim. Tem muito sangue. Ou por nutrição, né, dos próprios órgãos, ou por causa depende, né, a fase que a gente vive da menstruação. E como os profissionais pecavam por não abrir a virilha. Daí eu pensei, falei assim, vou incluir no que eu faço. Geisiane deu muito resultado. Tá vendo só? E eu ainda pensava, né, falava assim, esse homem deve estar doido. Falei, como que eu vou arrumar tempo no meio da sessão pra eu drenar virilha, pra eu abrir a virilha inteirinha. Eu falo esse corpo que a gente tem, que máquina, né? Que... Deus fez perfeito. Deus fez perfeito, perfeito. E se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilhe essa informação, faça com que ela chegue cada vez a mais profissionais e até o próximo vídeo.